No dia do enterro do pai, na pequena aldeia de Guimarães, a família inteira explodiu em gargalhadas quando o tio António apontou para Miguel e Rafael e gritou que aqueles gêmeos gays nunca dariam continuidade ao nome da família. O que ninguém imaginava era que o velho carro enferrujado guardado no celeiro do avô, deixado especificamente para eles no testamento, guardava um segredo capaz de mudar para sempre o rumo de suas vidas e de todos à volta. O ar estava pesado com o cheiro de terra molhada e incenso da igreja vizinha. Miguel, o mais extrovertido dos dois, com 29 anos e olhos castanhos que sempre traíam suas emoções, apertava a mão do irmão debaixo da mesa da sala de jantar improvisada para o velório. Rafael, mais reservado, olhava para o chão, o rosto pálido, sentindo cada risada como uma facada no peito. A mãe, Dona Isabel, tentava disfarçar as lágrimas limpando as mãos no avental, mas o silêncio dela era mais doloroso que as palavras do tio. Olhem para eles, dois maricas a chorar como meninas, continuou o tio António, batendo na mesa e fazendo os copos de vinho tremer. Os primos riam baixinho, os tios acenavam com a cabeça em aprovação. Miguel sentiu o sangue ferver, mas engoliu em seco. Ele e Rafael tinham crescido naquela casa, brincando nos campos de milho, partilhando o mesmo quarto até aos 18 anos, quando cada um começou a descobrir quem realmente era. O pai, antes de adoecer, nunca falara abertamente, mas o olhar dele sempre fora de decepção muda. Agora, com o corpo ainda fresco na campa, a família parecia aliviada por poder finalmente dizer em voz alta o que pensavam há anos. Rafael apertou a mão do irmão com mais força. Vamos embora, murmurou ele, a voz quase inaudível. Mas antes que pudessem levantar-se, o advogado da família, o Dr. Sousa, pigarreou e abriu a pasta preta. De acordo com o testamento do falecido, o Citroën 2 cavalos enferrujado que está no celeiro fica exclusivamente para Miguel e Rafael Santos. Um silêncio breve, seguido de mais gargalhadas. O quê? Aquele lixo. Para os dois invertidos, gritou a tia Clara, batendo palmas de tanto rir. O avô deve ter enlouquecido no fim. Miguel levantou-se devagar, o coração batendo forte. Ele lembrava-se do avô, o único que os abraçava sem julgar, que contava histórias de viagens pela Europa e que, no leito de morte, sussurrara algo sobre valor escondido. Rafael seguiu, os dois saindo pela porta dos fundos sob olhares de desprezo. A chuva fina começava a cair enquanto caminhavam para o celeiro escuro. O carro estava lá, coberto de poeira e ferrugem, as rodas afundadas na terra. Miguel abriu a porta rangente e sentou-se no banco gasto. Eles nunca nos aceitaram, Rafael. Nunca. Rafael sentou-se ao lado, tocando o volante rachado. Talvez este carro seja só mais uma humilhação. Mas pelo menos é nosso. Passaram a tarde a limpar um pouco a carroçaria, falando baixinho sobre os anos de silêncio, sobre as noites em que Miguel chorava sozinho depois de ser chamado de nomes na escola, sobre Rafael que quase se casara com uma rapariga só para agradar à família. O sol já se punha quando encontraram a primeira pista, um envelope amarelado preso debaixo do banco do passageiro, com a letra trêmula do avô. Para os meus netos que eu tanto amo. Abram só quando estiverem sozinhos. Os irmãos trocaram um olhar, o peito apertado de emoção. Pela primeira vez em muito tempo, sentiram que não estavam completamente sós. Decidiram levar o carro nessa mesma noite, empurrando-o até à estrada principal com a ajuda de um vizinho idoso que não perguntou nada. A mãe apareceu à porta, os olhos vermelhos, mas não os impediu. Cuidem-se, foi tudo o que disse. Enquanto o motor tossia e ganhava vida, Miguel olhou pelo retrovisor e viu a casa da infância ficar para trás. Vamos para o Porto, Rafael. Começar de novo. O irmão acenou, as lágrimas finalmente correndo livres. O carro enferrujado seguia devagar pela estrada estreita, levando consigo não só ferrugem, mas também o peso de anos de rejeição. Naquela noite, pararam numa área de serviço, abriram o envelope e leram as primeiras linhas. Eu sei quem vocês são. E estou orgulhoso. As palavras do avô foram como um bálsamo. Miguel abraçou o irmão e, pela primeira vez, permitiu-se acreditar que talvez houvesse um futuro onde não precisassem de se esconder. O caminho até ao Porto foi longo, mas pela primeira vez não se sentiam perdidos. Chegaram ao Porto ao amanhecer, o carro tossindo como um velho cansado depois de 50 quilómetros. Miguel conhecia uma pensão barata perto da Ribeira, onde o dono, um homem discreto chamado Sr. Manuel, não fazia perguntas sobre casais ou irmãos. Alugaram um quarto pequeno com 2 camas e uma janela que dava para o Rio Douro. Rafael desabou na cama, exausto, enquanto Miguel ligava para Tiago, o namorado que esperava por ele há semanas. Chegamos. O funeral foi difícil. Mas temos o carro do avô. Tiago, voz calma e firme, respondeu do outro lado, vem para minha casa amanhã. Os dois. Vamos resolver isto juntos. Rafael ouviu a conversa e sorriu pela primeira vez em dias.
Tiago era professor de História, um homem de 32 anos com barba bem aparada e um coração grande o suficiente para acolher também o cunhado. No dia seguinte, empurraram o carro até à oficina de um amigo de Tiago, um mecânico chamado Pedro que prometeu olhar para o motor sem cobrar muito. Enquanto esperavam, os gêmeos caminharam pelas ruas empedradas da cidade, sentindo o ar fresco do rio. Miguel contava a Rafael sobre como conhecera Tiago numa manifestação pelos direitos LGBT há 2 anos, como o amor deles crescera devagar, cheio de conversas profundas e passeios de mão dada à noite. Rafael ouvia, invejando um pouco a certeza do irmão. Ele próprio nunca tivera uma relação longa, o medo de rejeição sempre o travara. Tu mereces isso também, disse Miguel, parando numa esplanada para tomar um café. O avô sabia. Ele escreveu que estava orgulhoso. À tarde, na oficina, Pedro limpou parte da ferrugem e encontrou outra pista, uma pequena caixa de metal soldada por baixo do banco do condutor. Dentro, mais cartas e um molho de chaves antigas. Isto parece importante, murmurou Pedro, entregando-a aos irmãos. De volta à pensão, abriram as cartas. O avô contava a história da sua própria juventude, de um amor proibido com um homem durante a guerra colonial, de como escondera tudo a vida inteira por medo. Não cometam o meu erro, escrevia ele. Vivam. Rafael chorou copiosamente, sentindo que o avô compreendia melhor que o próprio pai. Miguel abraçou-o, prometendo que iriam restaurar o carro juntos, símbolo da liberdade que tanto mereciam. Nessa noite, Tiago juntou-se a eles para jantar numa tasca típica. Os 4 riram, falaram de planos. Tiago propôs que Miguel ficasse com ele, e Rafael pudesse ficar na pensão até encontrar emprego. Rafael sentiu uma pontada de ciúme, mas depois alívio, finalmente tinha uma rede de apoio. Os dias seguintes foram de pequenas vitórias. Miguel arranjou um trabalho temporário numa livraria, Rafael começou a dar aulas particulares de desenho. O carro, pouco a pouco, ganhava vida nova, nova pintura, motor afinado. Mas o passado não os largava. Um primo ligou, dizendo que a mãe estava doente de saudades, que deviam voltar. Miguel recusou, mas Rafael hesitou. E se eles mudarem? A dúvida pairava no ar. Enquanto isso, na aldeia, o tio António descobrira que o testamento mencionava valor escondido e começava a fazer perguntas. A tensão crescia, mas os irmãos, pela primeira vez, sentiam-se fortes. O legado do avô não era só metal e ferrugem, era coragem. A vida no Porto começou a ganhar forma. Miguel mudara-se para o apartamento pequeno de Tiago na Foz, onde as janelas davam para o mar. Todas as manhãs acordava com o cheiro de café e o beijo suave de Tiago, um ritual simples que curava feridas antigas. Rafael ficou na pensão, mas visitava-os quase todos os dias. Começara a vender os seus desenhos numa feira de artesanato junto ao rio, onde conheceu Sofia, uma rapariga aberta que o apresentou a um grupo de amigos LGBT. Pela primeira vez, Rafael sentia-se visto sem julgamento. Uma noite, no apartamento, enquanto restauravam o banco do carro no pátio comum, Tiago encontrou outro compartimento secreto, um maço de ações antigas e um documento de propriedade de uma casa em Lisboa. Isto vale uma fortuna, disse ele, olhos arregalados. O avô tinha investido em silêncio durante décadas, sabendo que um dia os netos precisariam. Miguel e Rafael abraçaram-se, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas a alegria durou pouco. Um telefonema da mãe, o tio António quer o carro de volta. Diz que o testamento foi manipulado. A voz dela tremia. Os irmãos sentiram o velho medo voltar. Decidiram ir a Lisboa verificar a propriedade, levando o carro já meio restaurado na estrada. A viagem foi cheia de conversas profundas. Miguel confessou que por vezes ainda se sentia culpado por destruir a família. Rafael admitiu que quase casara com uma prima distante só para calar as bocas. Tiago, que os acompanhava, ouvia em silêncio, oferecendo apoio. Chegaram a Lisboa ao entardecer, o carro tossindo mas resistindo. A casa no bairro Alto era velha mas charmosa, com azulejos antigos. O advogado local confirmou, tudo legal, tudo deles. Passaram a noite ali, sentindo o peso da herança. Rafael conheceu, numa saída ao Chiado, um rapaz chamado Diogo, artista como ele. O encontro foi tímido, cheio de olhares e conversas sobre arte e identidade. Miguel observava o irmão florescer e sentia orgulho. Mas o tio António não desistia. Enviou mensagens ameaçadoras, dizendo que a família ia contestar o testamento, que 2 gays não mereciam nada. A traição doía mais porque vinha de sangue. Miguel quase desistiu, mas Tiago segurou, o teu avô escolheu-vos. Honra isso. Rafael, pela primeira vez, tomou a dianteira, vamos lutar. A viagem de volta ao Porto foi mais leve. Pararam em Coimbra, visitaram a universidade, sonhando com um futuro onde pudessem estudar ou abrir algo juntos.
O carro, agora com novas rodas, parecia mais vivo. Em casa, o grupo de amigos de Rafael organizou uma pequena festa de boas-vindas. Ali, rodeados de gente que os aceitava, os gêmeos perceberam que a família de sangue não era a única possível. Mas a crise interna persistia. Rafael duvidava se merecia o amor de Diogo, Miguel questionava se o seu relacionamento com Tiago resistiria à pressão. O legado do avô começava a libertá-los, mas o caminho ainda era longo. De volta ao Porto, a rotina misturava esperança e tensão. Miguel e Tiago decidiram abrir uma pequena livraria especializada em literatura LGBT, usando parte do dinheiro das ações descobertas. Rafael, inspirado por Diogo, começou a expor os seus quadros numa galeria pequena. O carro, agora quase restaurado, tornara-se símbolo do seu renascimento. Mas a família não dava tréguas. Uma carta formal chegou. O tio António contratara outro advogado para contestar o testamento, alegando incapacidade mental do avô. Os irmãos sentiram-se traídos novamente. Miguel teve uma crise, fechando-se no quarto durante 2 dias, questionando se valia a pena lutar. Rafael, mais forte agora, confrontou: o avô não nos deu isto para desistirmos. Tiago organizou uma reunião com amigos advogados. Descobriram que o avô tinha deixado provas claras, cartas antigas onde confessava o seu próprio amor proibido e o desejo de proteger os netos. A prova emocional era forte. Enquanto isso, Rafael e Diogo aprofundavam a relação. Um passeio pelo parque da cidade terminou com um beijo tímido à beira do lago. Rafael sentiu o coração abrir-se, mas o medo de perder tudo ainda o assombrava. Miguel, vendo o irmão feliz, encontrou forças para perdoar-se. Uma noite, no apartamento, os 4, Miguel, Tiago, Rafael, Diogo, jantaram e falaram abertamente sobre o preconceito. Tiago contou a sua própria história de rejeição familiar em Aveiro. A partilha curou. Decidiram viajar juntos para a aldeia confrontar a família. A viagem no carro restaurado foi simbólica. Chegaram de surpresa. A mãe chorou ao vê-los, mas o tio António fechou a cara. Vocês não pertencem aqui. A discussão foi dura, acusações, lágrimas, silêncios. Miguel leu em voz alta a carta do avô. O tio calou-se, mas não cedeu. A mãe, pela primeira vez, tomou partido: deixem-nos em paz. Eles são meus filhos. Foi um pequeno triunfo. Voltaram a Lisboa com a cabeça erguida, mas o coração ainda pesado. Rafael teve uma recaída, pensando que talvez devesse voltar e endireitar-se. Diogo segurou: o teu valor não depende deles. A descoberta de mais documentos na Casa de Lisboa, uma coleção de moedas raras que valia centenas de milhares de euros, trouxe alívio financeiro. Usaram parte para ajudar a mãe secretamente. O crescimento era lento mas real. Miguel propôs casamento civil a Tiago. Rafael começou a planejar uma exposição sobre identidade. O carro, agora brilhante, estacionado na frente da casa nova em Lisboa, testemunhava tudo. Mas a verdadeira libertação ainda viria. A vida em Lisboa florescia. A livraria de Miguel e Tiago tornou-se ponto de encontro para a comunidade. Rafael expôs os quadros e vendeu vários, ganhando confiança. O relacionamento com Diogo crescia em ternura, passeios pela praia de Cascais, jantares caseiros, conversas até de madrugada. Miguel e Tiago marcaram a data do casamento civil. Mas a sombra da família pairava. O tio António apareceu em Lisboa sem aviso, acompanhado de um primo, exigindo a sua parte da herança. Vocês roubaram-nos, gritou ele na rua em frente à casa. Os vizinhos olharam. Miguel sentiu raiva pura, mas Rafael interveio com calma: o avô escolheu. Aceite ou não? A discussão terminou com o tio indo embora, mas não sem ameaças. Aquela noite foi de crise. Rafael questionou tudo: talvez sejamos mesmo a vergonha. Miguel abraçou-o: não. Somos a esperança que o avô não teve. Tiago e Diogo apoiaram. Decidiram usar o dinheiro restante para criar um centro comunitário LGBT na aldeia de origem, um espaço de aceitação. A ideia nasceu de dor, transformou-se em propósito. Viajaram novamente para o norte, apresentando o projeto à Câmara local. Alguns vereadores hesitaram, outros apoiaram. A mãe, agora separada emocionalmente do irmão, ajudou em silêncio. O confronto final veio numa reunião familiar forçada. O tio acusou-os de destruir valores tradicionais. Rafael, pela primeira vez, falou alto: o único valor que importa é o amor. O avô sabia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alguns primos baixaram a cabeça. A mãe chorou de orgulho. O tio saiu batendo a porta, mas a semente estava plantada. De volta a Lisboa, prepararam o casamento. Rafael foi padrinho, Diogo ao seu lado.
A cerimónia simples no jardim da casa nova contou com amigos, a mãe e até um primo que se rebelou. O carro restaurado, decorado com flores, levou os noivos. Miguel e Tiago trocaram alianças sob aplausos. Rafael olhou para Diogo e soube que o seu momento também chegaria. A cura não era completa, mas real. O legado do avô libertara não só dinheiro, mas almas. Meses depois, o centro comunitário em Guimarães abriu as portas. Jovens de toda a região chegavam, partilhando histórias parecidas com as dos gêmeos. Miguel e Tiago dividiam o tempo entre Lisboa e o norte. Rafael e Diogo mudaram-se para uma casa perto do centro, pintando e ensinando arte. A mãe visitava regularmente, orgulhosa. O tio António nunca pediu desculpas, mas parou de atacar. Um dia, enviou uma carta breve, talvez o pai tivesse razão. Foi o mais perto de reconciliação que tiveram. Uma tarde de outono, sentados no jardim com o carro estacionado ao lado, os irmãos conversaram. Crescemos, disse Miguel. Rafael sorriu, e libertámo-nos. Tiago e Diogo juntaram-se, e os quatro brindaram ao avô. A vida continuava, com altos e baixos, mas agora com raízes fortes. O preconceito ainda existia, mas o amor deles era mais forte. O carro, símbolo perfeito, brilhava ao sol, prova de que valor escondido pode transformar tudo. O amor verdadeiro entre homens pode curar as feridas causadas pelo preconceito familiar. Verdadeiro ou falso?